Meus irmãos, com a paz do Senhor, que a graça e a paz estejam com todos. Amém. Abram suas Bíblias, irmãos, em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 22. Do 11 ao 22, quer dizer. Capítulo 2, de 11 a 22. Eu vou ler numa versão da NAA. Ela vai ser projetada para vocês, tá bom? A Nova Almeida atualizada. Leiamos a palavra do Senhor. Eu vou ler em voz alta, a igreja acompanha de maneira silenciosa. Portanto, lembre-se de que, no passado, vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Até aqui, a palavra de Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos, busquemos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, tua palavra foi lida e agora será exposta. Ó Deus, fala ao nosso coração conforme a tua bondade, conforme a tua vontade. Ó Deus, me ajuda a ser fiel na exposição da tua palavra. E que ela seja, Senhor Deus, instrumento para moldar e quebrar a nossa vida, para que sejamos, ó Deus eterno, uns em Ti e uns com os outros. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se nós fôssemos dar um nome para essa pregação, para esse sermão, nós poderíamos chamar esse sermão de Unidos em Cristo, ou Unidos pela Cruz de Cristo, também seria um bom nome. O texto fala a respeito disso, fala sobre união. Eu quero ler para vocês aqui uma ilustração. Imagine uma cidade antiga, dividida por vai imaginando aí junto comigo, vamos indo imaginando, uma cidade dividida por um enorme muro. De um lado viviam os judeus, o povo da aliança, com a lei, os profetas, as promessas, o templo. Do outro lado, os gentios, as outras gentes. É isso que a palavra gentil significa. A gentalha. Lembra do Chaves, né? A gentalha. A outra gente, o outro povo. Tá? Nós somos o povo, eles são as outras gentes. Estrangeiros, sem pátria espiritual, sem acesso ao templo, sem esperança e sem Deus no mundo. Esse muro não era apenas um muro físico, continua imaginando aí.
Era como se fosse não era como apenas o muro que tinha lá no templo, que dividia o pátio dos gentios com o pátio do povo de Deus. Pátio dos judeus. Era também um muro espiritual, feito de orgulho, desprezo, tradições e leis cerimoniais. Era um muro construído pelo pecado, pelo ego do homem e pela alienação de Deus. Mas então Cristo veio. Ele não construiu uma escada para que o homem escalasse o muro. Ele derrubou o muro com sua própria carne na cruz. O que antes era divisão, agora se tornou encontro. Onde antes havia hostilidade, agora há paz. É como se Cristo, com os braços abertos na cruz, se tornasse uma ponte viva entre dois povos que jamais se uniriam por esforço humano. O sangue de Cristo escorreu sobre os escombros do muro, e ali ele edificou algo novo. Um só povo, uma só família, um só edifício, onde Deus habita. É sobre isso que esse texto fala. É sobre isso que nós lemos. O texto que lemos, ele pode ser dividido facilmente em duas partes. A ilustração já disse, já contou tudo. Mas ele pode ser facilmente dividido em duas partes. Na primeira parte, ou na primeira sessão, que vai está no verso 11 e 12, nós encontramos a nossa condição. Paulo está escrevendo para um povo gentil, para os efésios. Os crentes de Efésios, irmãos, eles eram um pessoal privilegiado. Paulo escreveu uma carta para eles, você tem grande quantidade de informação a respeito deles no livro de Atos, e Jesus mandou uma carta para eles. Imagina, eles receberam uma carta de Jesus, escrita pela mão de João, mas ditada pelo próprio Cristo. Pois bem, Paulo está falando com ele daquilo que Deus fez neles. O que Deus fez? Olha como vocês estavam. Portanto, e não só aquele pessoal de Éfeso, aqueles crentes, mas essa era a situação de cada um de nós, de mim e de você. Era a nossa situação. Olha como nós estávamos. Outro dia eu falei até que, eu citando de memória, falei que esse texto estava em Colossenses. Está aqui em Efésios. É porque as duas cartas são parecidas e eu às vezes confundo. Olha só. Portanto, lembre-se. Olha, não se esqueçam. Não se esqueça você também. Não se esqueça de onde Cristo tirou você. Não esqueça de onde você veio. Não esqueça como era a vida passada. Não, mas eu nasci num lar evangélico. Graças a Deus por isso, eu também. Praticamente nasci num lar evangélico. Quando a minha mãe veio para Cristo, eu tinha por volta de 3 para 4 anos. Mesmo assim, essa era a nossa condição. E não se esqueça jamais disso. Nunca se esqueça disso. Vocês eram gentios na carne. Vocês eram chamados de incircuncisos, de incircuncisão. Se você lê o Antigo Testamento, irmão, você vai ver como que o judeu falava do não-judeu. Era com desprezo. Lembra quando Golias foi para a guerra contra Israel? E aí, como que o Davi fala do Golias? Quem é esse incircunciso? Quem é esse cara? Quem é esse gentalha? Esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus Altíssimo. Essa era a forma que os judeus se referiam a nós. E essa era a nossa condição. Realmente, éramos incircuncisos. Por aqueles que se intitulam circuncisão. Se bem que aquela circuncisão que eles estão se referindo é aquela circuncisão no prepúcio, no falo, né? Aquele corte da pele que envolve a glande. Vocês já entenderam, né, do que eu estou falando. A operação de fimose. Pois bem, era disso. Depois a gente vai ver, depois assim, já foi visto, né, que essa circuncisão, ela era na carne, mas era preciso que o nosso coração fosse circuncidado. E a circuncisão que está se referindo aqui é essa circuncisão na carne do prepúcio, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, antes, olha como vocês eram, olha como nós éramos. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel,
estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo. Vocês confiavam em outros deuses que não são deuses nenhum. Vocês lembram que uma das primeiras vezes que nós encontramos, ou talvez a primeira vez que a gente ouve falar de Efésios, foi numa grande confusão, uma terrível, lá no livro de Atos. Vocês lembram? Aqueles que transtornavam o mundo chegaram até lá, e eles estavam pregando Cristo, e Cristo ressuscitado, e a adoração à Mulher Maravilha, que é a Diana, vocês não sabem, mas a Mulher Maravilha é a Diana dos Efésios, tá? Agora vocês sabem, é uma deusa pagã. Então, mas lógico, essa Mulher Maravilha é um nome moderno que a DC Comics dá para ela, né? A Warner. Mas assim, a Diana dos Efésios, aquela falsa divindade, estava caindo. E a venda de estatuetas da Diana estava diminuindo. E estava causando prejuízo aos ourives, aquelas pessoas que faziam estatuetas de ouro. E estava dando um maior prejuízo. E aí teve aquela convulsão naquela cidade. E eles ficaram por horas gritando, grande a Diana. Imagine batendo no peito e gritando, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. Paulo está dizendo, vocês eram assim. Vocês adoravam esses deuses. Você acreditava que havia algumas pessoas lá, vocês aqui, que estão aqui comigo, talvez alguns de vocês, não todos, acreditavam que tinha pessoas lá em cima, lá no céu, que poderiam interceder por você. Talvez você acreditasse que através de algumas inúmeras reencarnações, você chegaria até um patamar que você alcançaria um espírito puro. Outros acreditavam que, dependendo da forma que você vivesse, se você se unisse com a divindade, ou com o universo, ou com alguma coisa que tem lá em cima, você chegaria ao nirvana. Ou você acreditava em tudo isso misturado? Dizendo, não, Deus é um só. Realmente, Deus só existe um, mas Ele não é o Deus que todas as religiões pregam. Ele é o Deus da Bíblia. Ele é o Deus da Bíblia. Mas vocês confiavam em todas essas outras coisas. E talvez você que esteja aqui hoje, ou me ouvindo pela internet, ou que vai me ouvir daqui a uns dias, seja assim. Esteja acreditando em qualquer outra coisa. Era assim que nós vivíamos. Acreditávamos num homem que viveu lá, mais ou menos ali perto da região da Tailândia, Siddhartha Gautama, o iluminado Buda, acreditavam nessas coisas e depositavam nelas a sua confiança. Era assim que você era assim que alguns de vocês eram, era assim que muitos são. Estávamos separados, não havia esperança nenhuma, não tinha promessa nenhuma para nós éramos os outras gentes. Deus havia constituído o seu povo através de Abraão, tinha feito com Abraão a sua aliança, tinha ali estabelecido o seu povo, esse era o povo de Israel, o neto de Abraão. Ali ele mandou os profetas, ali ele mandou a sua palavra, ali veio o Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, versículo de 4 a 8, ele fala dos benefícios que os judeus tinham. Olha o que ele diz. São israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, são deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre, amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. E aqui Paulo, no texto que nós lemos, nós vimos a situação dos judeus, os benefícios que ele tinha. E eles tinham benefícios, sim. Eles receberam primeiro as profecias, eles ouviram primeiro a mensagem. Tudo veio primeiro para eles. Cristo veio entre eles. Mas aí Deus vai dizer aqui no texto de Paulo, né, escrevendo, mas é Deus dizendo,
Mas os verdadeiros filhos da promessa não são os descendentes naturais de Abraão, mas os descendentes espirituais. Essa era a nossa situação. Agora, porém, versículo 13, aí a gente vai para a segunda parte. O que Cristo fez? Nós estávamos desamparados, não tinha esperança nenhuma para nós. Nós não queríamos Deus. No texto, na sessão anterior, né, do capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, ele vai dizer que nós estávamos mortos. Nós não éramos povo. Agora, porém, mas agora em Cristo Jesus, vocês estavam lá longe. Havia no templo, irmãos, já mencionei isso aqui na ilustração inicial, havia um muro. Você chegava no templo e estava escrito assim, até aqui, gentil. Era mais ou menos isso. A parte dos gentios. Do muro em diante, só judeu. E tinha uma parte que as mulheres podiam ficar. Dali por diante, nem as mulheres podiam ficar. Esse muro de separação, ele foi derribado. Vocês que estavam longe, vocês que estavam lá longe, vocês que não queriam nada com Deus, vocês que estavam distante dele, você que estava distante dele, você que estava perdido em delitos e pecados, você que não sabia nem que estava perdido, era como aquela ovelha, perdida, a centésima, sumiu, foi lá longe, nem sabe que está perdida. Vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ele pegou vocês lá longe e trouxe vocês para perto. Pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. E aí o apóstolo Paulo começa a tratar de uma questão bastante importante. Sabe aquela separação que havia entre judeus e gentios? Ela acabou. Aquilo que fazia de Israel o povo de Deus era uma linhagem sanguínea, pelo sangue de Abraão. Mas agora, por uma linguagem de sangue muito mais excelente, pelo sangue de Cristo. Nós somos feitos filhos de Deus. Nós somos unidos. Deus uniu esses dois povos, e desses dois povos Ele fez um único povo. A igreja, composta não apenas por um povo de uma única nação, de uma única etnia, mas esse povo agora é composto por gente de toda raça, tribo, língua e nação. Você, brasileiro. É por isso, irmãos, que nós ouvimos essas notícias missionárias e nós devemos nos solidarizar e quebrantar o nosso coração. Por quê? Porque eles são nossos irmãos. Vocês já ouviram, devem ter ouvido falar, não é possível, está todo mundo ouvindo falar disso, de como estão matando cristãos na Nigéria. São nossos irmãos. Hoje pela manhã, quando estávamos ali na oração com a SAM, com a Secretaria de Apoio Missionário, nós estávamos falando da China. Eles estão lá, são nossos irmãos. No Afeganistão, no Paquistão, no Irã, na Coreia do Norte, são nossos irmãos, porque em Cristo nós somos um único povo. A parede foi derrubada. O texto continua, porque Ele é a nossa paz. Havia uma inimizade entre nós e Deus, e uma inimizade entre nós, gentios, e o povo da aliança, Israel. Mas Deus fez paz, porque a aliança foi estendida para nós. Agora nós somos o povo dele. Ele fez um só, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos e na forma das ordenanças,
porque essa separação ela não foi inventada pelos judeus. Foi o próprio Deus que determinou que seria assim. Inclusive, havia na lei mandamentos que diziam que o judeu, ele não poderia, o israelita, não poderia casar com o não israelita. Quando a gente vê histórias, por exemplo, como a história de Raabe, a história de Ruth, são histórias que Deus abençoou apesar da desobediência. Não poderia. Por que era tão importante isso? Porque Deus não queria que o povo santo se misturasse. Ele sabia, ele conhecia aquele povo, como nos conhece. É por isso que no Novo Testamento é dito para nós que nós não devemos nos unir em jugo desigual. E isso não é só no casamento, porque a gente logo pensa no casamento. E é no casamento também, principalmente no casamento. Mas é nos negócios, é em tudo. Por que é tão importante isso? Por que era importante no passado e por que é importante agora que nós cristãos não nos unamos em casamento com não cristãos? Porque o seu filho vai crescer, vai nascer, vai crescer. Você precisa criar esse menino. Imagine uma esposa crente tentando levar, porque já era crente desde o começo, casa com um não cristão, e ela quer levar esse menino na escola dominical e o pai quer levar ele no centro de Umbanda. Era essa a preocupação. Haviam ordenanças, mas em Cristo, essas ordenanças agora foram quebradas, foram tiradas. Por quê? Porque em Cristo agora só tem um povo, e a pregação do Evangelho, o texto fala que o próprio Jesus pregou a paz. Essa pregação do Evangelho, ela se expande agora, e Jesus vai salvando eu e você, pessoas que não mereciam, como os judeus também não mereciam. O texto vai dizer isso aqui, daqui a pouco. Ele reconciliou, agora só tem um povo, Deus só tem um filho, Jesus Cristo, e no seu filho ele constitui novos filhos, a sua família, e essa família é composta por um único povo, a igreja. É na igreja que as coisas acontecem, é na igreja que a comunhão ocorre, é na igreja que nós usamos os nossos dons, que nós esmerilhamos uns aos outros, porque de vez em quando você precisa ser limpado. É na igreja. Nós somos a igreja. Não é no prédio, não. Nós somos a igreja. O apóstolo Paulo continua, reconciliando ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando Cristo veio, evangelizou a paz entre quem? A paz entre Deus e nós, porque nós estávamos com guerra contra Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus nos amou quando nós éramos os seus inimigos. Jesus pregou a paz àqueles que estavam longe, evangelizou a paz a vocês que estavam longe, a vocês, a nós, a mim e a você, que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Aí ele está falando dos judeus, porque Paulo ele é o judeu. A vocês que estavam longe e a nós que estavam perto, porque nós também estávamos em rebelião contra Deus. Apesar de todos os benefícios que os judeus tinham, eles não haviam usufruído desses benefícios. Eles não aproveitaram. Lembra, Jesus veio para que os seus, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas do Espírito. Eu e você. Eu e você. Pregando a paz para aqueles que estavam longe, paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Irmãos, do versículo 13 até o versículo 22, Jesus vai falar dessa união. E ele faz isso através de 3 analogias, que são muito importantes. A primeira analogia é dizer que nós somos um único povo, um único corpo. Olha aqui, a gente encontra isso aqui no versículo
15 e 16, olha só o que diz aqui. Capítulo 2, versículo 15 e 16. Reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou a paz a vocês que estavam longe, e também paz aos que estavam perto. Nós somos unidos, e uma das formas que Deus se refere a nós unidos é que nós somos membros de um só corpo. Nós somos um único corpo. E quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai dizer, não dá para tudo ser olho, não dá para tudo ser mão, não dá para tudo ser cabeça. Se tudo fosse mão direita, cadê a mão esquerda? Você precisa do corpo inteiro. Somos células desse corpo e ela precisa funcionar. Um depende do outro. Um está unido com o outro. E se você dá um chute, você bate o... Vocês sabem disso, né? Bate o dedinho do pé. Sobe uma dor pela espinha. A Bíblia fala, né? Quando um sofre, todos sofrem e sofrem mesmo. Bate na quina da cama com o dedinho mindinho. Você vai ver a dor que é. Ela sobe pela espinha e dá na cabeça. Somos unidos, irmãos. Não somente judeus e gentios, mas nós que estamos aqui, nós somos unidos. Um só corpo. Um depende do outro. Não dá para ser um desigrejado, porque o desigrejado fala, eu sou a igreja. Não, a Bíblia não diz que você é a igreja. A Bíblia diz que nós somos a igreja. É a união dos crentes que forma a igreja. Nós fomos feitos para estarmos unidos. Mas se ele estiver preso lá na Coreia... Mas é um caso de exceção. Mas ainda assim ele está unido. Não é você que fica assistindo pregação em casa, não. Tudo bem, se você está doente, é compreensível. Mas você não quer, não. Eu estava vendo hoje um comediante que está... Ele era um comediante, era até engraçado, mas ele anda muito sem graça. Casou, separou, tentou casar de novo, enfim. Deu uma... Não fale o nome do indivíduo para não dar direito de resposta. Esses dias aí, uns anos atrás, tentou dar uma de boxeador, lutou aí com o Popó, tomou umas pancadas, e ele é desviado. E ele estava falando na entrevista, falando assim, qual é o seu relacionamento com a igreja hoje? Ele falou que a igreja nenhum, mas com Deus eu estou bem. Era mais ou menos isso que ele estava falando. Com Deus eu estou bem, com o espiritual eu estou buscando a Deus, e você é parte de um só corpo. Essa é a primeira analogia. A segunda analogia que Jesus usa é dizer que nós somos família, está no versículo 19. Assim como vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, porque é assim que nós éramos estrangeiros e peregrinos diante de Deus, mas agora concidadãos dos santos, a palavra com é junto, tá? Cidadão junto. Se são cidadãos juntos com os santos, membros da família de Deus. Irmãos, é por isso que nós nos chamamos de irmãos. E isso deu muito problema para a igreja no começo. Vocês sabiam disso? Porque uma das acusações que os romanos faziam contra os cristãos é que eles casavam entre si, casavam entre a família. Como é que é o nome desse pecado? É incesto. Eu sempre esqueço. Chamavam eles de incestuosos, porque imagina o seguinte, você é pequenininho e chama a mocinha lá, a criancinha lá, sua amiguinha, de irmã. E aí vocês vão crescer, e o gentil ouvindo isso, irmã, e isso, assim, você está acostumado com esse dialeto, com essa expressão, mas ninguém estava no primeiro século. Irmã, aí vocês vão crescendo, vão ficando adolescente, e aí chega na juventude, casa os dois. Aí todo mundo fala, ué, que isso, não é irmão? Como é que estão casando? Mas não é esse tipo de relacionamento de irmão que nós somos irmãos porque nós somos família de Deus. Uns com os outros nós somos irmãos. A tristeza de um é a nossa tristeza. Por isso que a Bíblia nos chama a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E as duas coisas são difíceis, viu? Talvez se alegrar com o que se alegra seja mais difícil do que chorar com o que chora. Porque você vê o outro chorando, triste, no desespero, você se compadece dele. Mas quando você vê o cara bem, com um carrão, aí você fala assim, por que não eu? Mas nós somos família, e como famílias, nós devemos nos alegrar com aqueles que estão alegres. No momento que a promoção vem,
no momento que o dinheiro está sobrando para ele, e você está apertado, você se alegra, porque o seu irmão está bem. Nós somos família de Deus. Antigamente era só Israel que eram, os israelitas que eram filhos de Deus. Agora você é filho de Deus. Porque Cristo te adotou como irmão. É em Cristo que essas coisas acontecem. Na cruz de Cristo tudo isso foi feito. A reconciliação aconteceu. Deus agora só tem um povo. Você é esse povo. Os cristãos judeus, porque eles precisam se converter. Porque se não se converter, irão para o inferno, junto com os gentios que não se convertem. Aos judeus cristãos, aqueles que creram, são nossos irmãos, família de Deus. E a outra analogia que Paulo usa é do edifício, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Essa família, esse corpo, esse edifício, ele está sendo construído sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a pregação do Evangelho, sobre os ensinos dos apóstolos. Tem igreja por aí que diz que ela é apostólica, e é porque ela tem um apóstolo. E ela não é apostólica nenhuma porque tem um apóstolo. Porque apóstolo bom é apóstolo morto. Nós somos apostólicos porque nós somos firmados no fundamento dos apóstolos, no ensino deles. E o que eles ensinaram para nós é aquilo que Cristo primeiro ensinou para eles, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Antigo e Novo Testamento, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. O fundamento são o ensino dos apóstolos, mas aonde está tudo edificado é sobre Cristo. Nossa vida é sobre Cristo. Nossos negócios sobre Cristo. Nossa família é sobre Cristo. Nossa igreja é sobre Cristo. Nossa união em Cristo. Pelo sangue da nova aliança. Nele, em Cristo e no fundamento dos apóstolos, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Veja, cada um de nós somos tijolos ou pedras desse edifício, um colocado do lado do outro. A força da igreja está na união. União do povo de Deus. Unidos com Cristo. Diante disso tudo, irmãos, que nós vimos, esse texto que fala de união, o que devemos fazer? Acho que já foi dito muita coisa aqui. Primeiro delas é assim, existe em nós, às vezes, até uma admiração exacerbada pelo povo israelense, os israelitas de hoje, os israelenses. E tudo bem, você pode gostar deles, eu gosto deles também, são a única democracia do Oriente Médio, são um povo descendente de Abraão, a gente deve muito para eles, não para esses que estão vivos hoje, mas os antepassados deles. Mas veja, se eles não se converterem, se eles não crerem em Cristo, se o Evangelho não for pregado para eles e na providência de Deus, eles não tiverem sido eleitos para a salvação, eles também estão perdidos. O texto diz assim, ó, Deus, em Cristo, na cruz de Cristo, aquelas alianças foram, aquelas ordenanças foram deixadas de lado. Aquelas ordenanças cerimoniais foram todas deixadas de lado. Não há necessidade de você colocar uma arca da aliança, um simulacro, uma estatueta, uma réplica da arca da aliança dentro da igreja. Ao fazer isso, na verdade, você está cometendo um sacrilégio. Porque a arca simbolizava a presença de Deus. Hoje nós não precisamos da arca, porque nós temos o Emanuel, o Deus conosco, o Cristo. Se colocamos um simulacro da aliança dentro da igreja, dentro do local, né, do templo, do prédio onde a igreja se une, nós estamos dizendo que Jesus não é suficiente. Que nós precisamos de outra coisa.
Nós não precisamos de um templo. O camarada constrói, gasta milhões num templo em São Paulo, enorme, gigante. Nunca fui lá. Feio, eu não sei, eu nunca fui lá. Eu lembro quando construíram, nossa Deus do céu, eu tinha um colega que ele dizia assim, não, os judeus estão dizendo que o que está sendo feito aqui é a coisa mais gloriosa que Deus mandou. É lógico que eles estavam vendendo pedra e ganhando dinheiro para caramba. Que as pedras dizem que vieram todas de lá. Imagine o preço que custou isso daí. Isso tudo é bobagem. A parede foi derrubada. Os judeus ficam lá no muro dos gentios lá, que separava os gentios, ficam lá, é o que sobrou do templo, batendo a cabeça lá, enfiando pedidinhos de oração nas frestas do muro. Nós temos Cristo, irmãos, nós temos tudo o que precisamos. Você pode orar por Israel, e é até bíblico que você faça isso. Ore para o bem dos israelenses, para que Cristo salve. Da mesma forma que você ora para que Cristo salve os russos, para que Cristo salve os ucranianos, para que Cristo salve os cubanos, para que Cristo salve os argentinos, para que Cristo salve os brasileiros. Mas só tem um povo. Nós somos o povo de Deus. Outro ponto importante é união. Irmãos, várias coisas concorrem para que a união seja quebrada. Fofoca, inveja, calúnia e tantas outras coisas. Nós devemos lutar pela união. É por isso que verdadeiros cristãos da Igreja Presbiteriana são irmãos em Cristo, com verdadeiros cristãos da Igreja Batista, com verdadeiros cristãos da Igreja Assembleia de Deus, com verdadeiros cristãos da Igreja Quadrangular e de outras igrejas que tem. Nós somos um só povo. Por isso que quando nós celebramos a ceia, nós dizemos o quê? Essa é a mesa do Senhor Jesus. Se você é servo de Cristo, membro de uma igreja reconhecidamente evangélica, participe da ceia. E a ceia, irmãos, é um momento emblemático de união, porque cada um pega um pedacinho do pão que representa o corpo. O corpo de Cristo está espiritualmente naquele pão, e o sangue de Cristo espiritualmente, não sangue de verdade, não sangue fisicamente, mas espiritualmente está no vinho. Quando bebemos o vinho e comemos o pão, anunciamos a nossa união com Cristo, unidos conosco e unidos com Cristo. Deixemos todo embaraço, como diz o escritor dos Hebreus, e todo pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Você já viu uma ponte romana? Elas estão de pé até hoje. As estradas romanas estão até hoje aí. As nossas estradas fazem buraco. As estradas romanas têm mais de 2000 anos, estão lá. Tem buraco também, mas tem 2000 anos. Você já viu uma ponte romana? Como é que eles faziam? Eles iam colocando pedras assim, uma encaixando. Se você tira uma daquelas pedras, a ponte desaba. A ideia é que nós somos pedras desse templo. Se uma for tirada, o templo desaba, nós temos que estar unidos. Unidos com Cristo. Trabalhar pela união. Ter comunhão uns com os outros. E se você está tentando ser crente, ser cristão, ser servo de Deus longe da igreja, eu quero dizer uma coisa para você: Cristo escolheu a igreja, ela é a noiva. Se tem gente aí fazendo coisas erradas, dizendo ser igreja, o problema é deles, eles vão para o inferno por causa disso. Mas a igreja, a santa, a imaculada, a noiva de Cristo, aquela que ele lavou e tornou sem mácula, sem ruga, sem mancha, essa igreja é santa. Cuidado quando você fala mal da igreja. A igreja é santa, é preciosa, é imaculada, foi redimida pelo sangue de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a igreja, unidos com Cristo, como um corpo, cujas células, uma cuida da uma alimenta a outra, uma é útil para o benefício e crescimento uma da outra, como uma grande família, uma família, pelo menos a sadia, que é a família de Deus, um cuida do outro, um se preocupa com o outro, um quer o bem-estar do outro, um tem amizade com o outro. E como edifício,
construído. E o que acontece nesse edifício? Nele também vocês estão sendo edificados. Vocês são o edifício que foram edificados e vocês estão sendo edificados. Junto com os outros, uns com os outros, vocês estão se aperfeiçoando. Aquele irmão que é difícil, que nem você, porque você pensa, né? Às vezes, eu comentava da minha antiga chefe, que eu mudei de local de trabalho. Eu falava assim, ela é muito difícil, mas eu também não sou fácil. A gente fala, não, ela é muito difícil, que nem você. Você pensa que você é fácil, né? Mas a gente esmerilha, um lixa o outro, um está desbastando o outro, para que a gente seja aperfeiçoado, fiquemos afiados e aperfeiçoados. Os nossos dons se manifestam aqui. Aqui podemos mostrar aquilo que Deus fez em nós. Aqui Deus opera através de nós, edificando um ao outro, junto com os outros. Para quê? Irmãos, para a mais bendita das ocupações, para sermos morada de Deus no Espírito. Deus habita em nós. Deus habita em nós. Ele está edificando uma morada em nós, construído conosco, para que Ele habite. E no nosso meio, Ele se manifesta. E nós sentimos a presença dEle. E nós nos enchemos da graça e da glória dEle. E nós somos saciados, e nós somos alimentados, e nós somos fortalecidos, e nós andamos e caminhamos, cuidando um do outro, sendo cuidados primeiramente por Cristo, que é o Senhor da nossa vida, unidos com Ele, na morte, na cruz.